Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. 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 A mandioca é o único alimento que é nacional por excelência, que você produz, processa e consome todo o território nacional. É o que dá uma identidade, eu falo que dá uma identidade pela nossa raiz. A nossa raiz é a mandioca. Das grandes culturas que hoje nós temos sob cultivo no Brasil, cultivo agronômico, econômico, de expressão, a mandioca é a única nativa do Brasil, né? E ela foi domesticada pelos índios que aqui viviam na região de transição entre o Cerrado e a Amazônia, né? E a partir dali a mandioca se espalhou pelo Brasil inteiro. São diversos pratos dentro da nossa culinária, né, tradicional, diversas regiões do Brasil obtidos a partir de mandioca. Você tem o sagu, escondidinho com carne seca, pão de queijo dos mineiros, feito a partir do amido de mandioca. A tapioca, que está tão em moda agora, é amido de mandioca também, né? Além da nossa grande mandioca de mesa, que é a mandioca cozida, consumida in natura, né? Maria tá venerando, goma e massa de mandioca. Maria tá venerando, goma e massa de mandioca. A farinha de mandioca, ela é o primeiro alimento processado e o único alimento processado genuinamente brasileiro, né? Ela já era produzida dessa forma que é hoje pelos índios, sabe-se lá quanto tempo antes dos colonizadores chegarem, né? E quando os colonizadores chegarem, tomaram conhecimento dessa farinha, eles começaram a comprar por antecipação. Eles chegavam aqui, iam para Portugal e já deixavam a farinha do retorno da próxima viagem encomendada, porque chegou uma época que eram muitas expedições, então se eles não deixassem encomendada, corria o risco de chegar aqui e não ter a sua farinha para voltar, garantir a alimentação da tripulação no retorno. Então ele foi a primeira commodity brasileira, era uma compra futura. Tem um pé de macaxeira, a macaxeira é popular, é macaxeira pra ali. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. 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 A mandioca é o único alimento que é nacional por excelência, que você produz, processa e consome todo o território nacional. É o que dá uma identidade, eu falo que dá uma identidade pela nossa raiz. A nossa raiz é a mandioca. Das grandes culturas que hoje nós temos sob cultivo no Brasil, cultivo agronômico, econômico, de expressão, a mandioca é a única nativa do Brasil, né? E ela foi domesticada pelos índios que aqui viviam na região de transição entre o Cerrado e a Amazônia, né? E a partir dali a mandioca se espalhou pelo Brasil inteiro. São diversos pratos dentro da nossa culinária, né, tradicional, diversas regiões do Brasil obtidos a partir de mandioca. Você tem o sagu, escondidinho com carne seca, pão de queijo dos mineiros, feito a partir do amido de mandioca. A tapioca, que está tão em moda agora, é amido de mandioca também, né? Além da nossa grande mandioca de mesa, que é a mandioca cozida, consumida in natura, né? Maria tá venerando, goma e massa de mandioca. Maria tá venerando, goma e massa de mandioca. A farinha de mandioca, ela é o primeiro alimento processado e o único alimento processado genuinamente brasileiro, né? Ela já era produzida dessa forma que é hoje pelos índios, sabe-se lá quanto tempo antes dos colonizadores chegarem, né? E quando os colonizadores chegarem, tomaram conhecimento dessa farinha, eles começaram a comprar por antecipação.
Eles chegavam aqui, iam para Portugal e já deixavam a farinha do retorno da próxima viagem encomendada, porque chegou uma época que eram muitas expedições, então se eles não deixassem encomendada, corria o risco de chegar aqui e não ter a sua farinha para voltar, garantir a alimentação da tripulação no retorno. Ele foi a primeira commodity brasileira, era uma compra futura. No quintal tem um pé de macaxeira. A macaxeira é popular, é macaxeira pra ali.